Olá, este aqui é o Conversas de Pesquisa, quadro do canal onde vamos conversar sobre técnicas, métodos, etapas do procedimento científico em geral e das pesquisas realizadas em ciências sociais. Como está no título do vídeo, o assunto hoje é problematização. Se conseguirmos nos afastar das pré-noções que povoavam as nossas ideias, agora o segundo passo é conseguir problematizar de maneira sociológica esses temas que selecionamos para pesquisar. A base do nosso papo de hoje será dois autores, Cyril Lemieux e Horaci Nogueira. Uma das coisas que falamos no vídeo anterior, se você não assistiu e se quiser é só buscar no feed do canal, é que a nossa sensibilidade, experiência e a própria vida nos leva a escolher e selecionar determinado tema de pesquisa ou até, na nossa inocente percepção de pessoa pesquisadora novata, nosso objeto de pesquisa. Contudo, ainda precisamos lapidar melhor essa escolha e o motivo quem nos dá é Horaci Nogueira. No seu livro Pesquisa Social e Introdução às Suas Técnicas, Nogueira faz um destaque super importante. Aquilo que nos chama a atenção nem sempre é um problema sociológico. Às vezes, é só um problema social. Essa é uma verdade por vezes dolorosa. Eu não sei para vocês, mas quando eu li essa reflexão dele, eu fiquei meio que sem chão. É muito fácil nós, pessoas pesquisadoras, confundirmos algum problema social que está posto na sociedade, que vemos e sentimos todos os dias, que afeta uma parcela grande da população, como um problema sociológico. Mas qual é a diferença entre eles? De uma maneira bem simples, Nogueira nos diz que o problema social é aquele que chama a atenção de uma grande parcela de observadores. É só você pensar que aquelas pessoas com o mínimo de humanidade sabem que as mortes por Covid-19, por exemplo, são um problema social. Ou o crescimento da desigualdade decorrente de uma pandemia é um problema social. Ou que a falta de aulas presenciais, obrigando a todas as pessoas professoras a lecionarem à distância, é um problema social. Como eu disse, isso é questão de sensibilidade e humanidade. Agora, como damos um salto e fazemos disso um problema sociológico? Como transformar um problema social em sociológico? É daí que vamos às considerações de Cyril Lemieux. O texto dele, que eu tomo como referência, ainda é do mesmo livro da semana passada, do Serge Pugin, e a gente vai falar do capítulo 2. Eu gosto desse capítulo porque ele inicia com uma provocação de Lévi-Strauss, da sua famosa obra O Cru e o Cozido. Belíssima, por sinal. Na verdade, eu sou meio suspeito para falar de Strauss, porque é um dos meus antropólogos favoritos. Mas assim, tem o Franz Boas, tem o Geertz, tem o Salins... Bom, só tem gente boa na antropologia. Mas vamos lá, a provocação é: sábio não é o homem que fornece as verdadeiras respostas, mas aquele que coloca as verdadeiras questões. Uma porrada na cara, né não? Um professor que tive na graduação, ainda no primeiro dia de aula, falou sobre isso. Vocês, estudantes de ciências sociais, vêm aqui achando que vão encontrar respostas inequívocas para sempre. Contudo, o curso te ensina mais a perguntar do que a responder. E isso me persegue durante toda a minha vida acadêmica. O que Lemieux quer nos chamar a atenção, logo no início do capítulo, é na importância de fazer boas questões. E é aí que reside o segredo para ser uma boa pessoa pesquisadora em ciências sociais. E por quê? Ora, porque o espírito da sociologia é uma arte de tornar problemático o mundo social em que vivemos. Aquela pessoa que se propõe a ser pesquisadora nessa área do conhecimento deve ter ou acionar essa disposição em fazer questões. É olhar para algo que todos consideram normal e fazer um processo de desnaturalização. Aquilo que buscamos explicar no último vídeo dizendo desvelar os bastidores de algum fenômeno social. O espírito da sociologia é crítico, sempre. E como fazer essa criticidade aparecer na nossa pesquisa? Lemieux nos dá uma ótima dica. Toda pessoa socióloga deve produzir enigmas. E ao construir um enigma, conseguimos sair daquele problema social e encontrar um novo patamar na nossa pesquisa, o de problema sociológico. O mais legal é que Lemieux nos dá uma receita simples de como produzir um enigma. E eu vou citá-lo literalmente. 1. Apossar-se de uma crença compartilhada ou de uma constatação reconhecida, ambas relativas ao objeto que se pretende estudar. 2. Ressaltar nela uma série de inferências lógicas
ou seus enunciados preditos. 3. Evidenciar um ou vários elementos empíricos que contradizem as inferências lógicas ou as predições feitas. 4. Perguntar-se se as crenças compartilhadas ou as constatações relativas ao objeto são verdadeiras, como esses elementos empíricos podem existir. Acho que está claro o suficiente, mas eu vou tentar deixar ainda mais simples essa receita. Primeiro, devemos tomar o conhecimento de como aquilo que pretendemos estudar está posto no senso comum, no imaginário social, circulando pela sociedade. Em segundo momento, a gente deve construir consequências lógicas desse enunciado que circula pela galera. Em seguida, 3, devemos encontrar na realidade exemplos que contradizem o primeiro passo. Quarto, por último, e mais importante, é questionar se aquilo que está em circulação sobre o objeto, respaldado nas evidências empíricas que você levantou, ainda se firma ou não. Ao fazer isso, pronto, você está fazendo sociologia. Ah, mas isso é muito difícil, muito abstrato. Eu não consegui entender nada. Calma, pequeno gafanhoto. O Lemieux nos ajuda ainda mais. Ele utiliza estudos de 2 autores clássicos da sociologia para ilustrar como eles construíram seus enigmas. Durkheim e o estudo do suicídio, e Weber com a análise do capitalismo no mundo. Brevemente, Lemieux encaixa os estudos de cada um deles nessa receita. No caso dos estudos de Durkheim sobre o suicídio, ficaria dessa forma. 1. Há a ideia corrente de que o suicídio é estritamente pessoal, somente levando em conta a história do indivíduo. 2. Portanto, a taxa de suicídio deverá ser algo aleatório, ser visto de ano em ano, porque não há padrão. Cada indivíduo é particular e único. 3. Contudo, Durkheim conseguiu perceber uma regularidade em taxas de suicídio a cada 100 mil pessoas na França, sendo sempre entre 10 e 12 pessoas. 4. Ora, se o suicídio é algo tão pessoal, por que então dessa regularidade? E assim, seguindo os 4 passos, Durkheim saiu de um problema social e alcançou um problema sociológico. Agora vamos ver os estudos de Weber, como eles se encaixam nesse esquema e receita. 1. Em todas as sociedades humanas, quando se tem um excedente de produção, 2 caminhos são tomados. Uma festa para consumir tudo ou guardar, na segurança, caso ocorra uma escassez nos dias vindouros. 2. Se isso está presente em todas as sociedades humanas, este é um comportamento normal de todos nós. 3. Contudo, a partir do século XVII, surge um conjunto de indivíduos que, quando há um excedente, nem consomem em festa e nem guardam. Eles procuram reinvestir em sua produção, buscando ter cada vez mais excedente. Estes são os conhecidos empreendedores capitalistas burgueses. 4. Assim sendo, se existia um comportamento normal frente ao excedente, como que surgiu e se estabeleceu essa nova postura diante daquilo que sobra do nosso trabalho? Novamente, Lemieux consegue encaixar o trabalho de Weber, realizado no livro A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, na proposta de construção de enigmas. Legal, né não? Será que você consegue encaixar a sua pesquisa nesse esquema? Então, confesso para vocês que eu fico fazendo isso constantemente na minha pesquisa de doutorado. E o mais interessante é que cada vez que eu faço esse exercício, meu problema de pesquisa vai ficando cada vez mais robusto, preciso, interessante e relevante para a área do conhecimento que eu me encaixo. Antes de acabar esse vídeo, é importante sabermos o motivo que Lemieux propõe fazermos esse exercício. Ele afirma que é muito comum, nesse processo de construção do problema sociológico de uma pesquisa, a pessoa pesquisadora encontrar 2 saídas que, na visão dele, não ajudam a realizar este salto. Quando não construímos o enigma de forma correta, Lemieux diz que podemos construir questões escolásticas ou questões descritivas. Mas o que seria cada uma delas? Questões escolásticas são aquelas que têm um verniz de profundidade, um tom de teorização rebuscada, um aspecto que busca
de elementos fundamentais, mas que, segundo ele, não ajudam em nada na sociologia. As questões desse tipo são muito metafísicas, buscam uma essência abstrata que não vai fazer caminhar a pesquisa. E ele cita 2 exemplos. Nossas formas de pensar independem da socialização? Os indivíduos agem ou não agem influenciados pela sociedade? Perguntas desse tipo já partem em alguns pontos estabelecidos, pois já se sabe o que é indivíduo e sociedade. É como se a gente perguntasse já sabendo a resposta, sendo que essa resposta em nada resolve o problema que a gente levantou. Já as questões descritivas são aquelas que se resumem a, como o próprio nome diz, descrever uma determinada situação. Lançando mão de recursos quantitativos ou qualitativos, uma pergunta que busca, por exemplo, saber onde os brasileiros tiram férias, não é uma pesquisa sociológica, é apenas uma descrição. Falta ainda algum elemento, um quê a mais. E isso, como vimos, é o enigma. O interessante é que Lemieux faz questão de destacar que as questões escolásticas e descritivas fazem parte da construção do enigma sociológico. Contudo, a gente não pode parar por aí. Temos que dar o próximo passo e sermos críticos. É isso, pessoal. Eu espero que o papo tenha sido bom e produtivo para vocês. Ainda tem alguns elementos importantes nesse capítulo que eu usei como referência. Eu vou voltar no próximo Conversas de Pesquisa para apresentá-los. Mas antes de ir, eu quero deixar um desafio. Será que você consegue construir um enigma sociológico com as seguintes expressões do senso comum, que eu vou citar já já? E logo de cara eu já digo, eu não concordo com nenhuma delas, é somente um exercício. Então você constrói o enigma e posta nos comentários dos vídeos. Anota aí, as expressões são essas. Com a internet, a democracia foi potencializada. As universidades contribuem pouco para o desenvolvimento do país. Os usuários de iPhone são da classe alta. A pobreza é uma questão de disposição pessoal. A meritocracia é o melhor sistema social de distribuição de recursos. Novamente, eu quero deixar claro que eu não coaduno com essas frases. Elas são somente para a gente fazer esse exercício de construir um enigma sociológico. Por fim, se você gostou desse vídeo, dê uma força para esse trabalho, fazendo aquilo que todos pedem para vocês fazerem aqui no YouTube. Se inscrever, curtir e compartilhar. E por favor, deixa nos comentários dicas, sugestões e críticas construtivas sobre este novo quadro. Até o próximo Conversas de Pesquisa e tchau!